Olá, meus amigos, prazer estar aqui com vocês nessa nossa aula de retrospectiva de informativos, comigo, professor José Humberto, de Direito Empresarial. Pessoal, fiz uma seleção de retrospectiva de informativos para o ano de 2017 e do ano de 2016. Selecionei os principais informativos na área de direito empresarial. Então você aí que está assistindo a aula, fazendo a sua anotação, peço o seguinte favor, coloque o número do informativo, lembro que encaminharei para vocês como material essa nossa aula, para que você possa ter acesso à integralidade do conteúdo, mas não esqueça de copiar as observações que aqui eu vou mencionar, tudo bem? Principalmente os artigos, já que as provas que tem a matéria de direito empresarial, ela é muito focada nos artigos e nos entendimentos desses informativos do STJ. Muitos concursos agora, grande parte deles, tem cobrado os entendimentos dos informativos. Daí a relevância da nossa matéria. Então vamos lá. Se você aí tiver alguma dúvida, tiver alguma consideração, pode me procurar nas redes sociais. Lá no Instagram eu estou como @JoséHumbertoSJR e no Facebook estou como José Humberto, e são esses dois canais que eu tenho comunicação com você, aluno. Se tiver dúvida, pode me mandar também pela rede social. E também pela rede social é o local que eu faço postagens de matéria atualizada na área de direito empresarial. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula com o nosso primeiro informativo. Dê uma olhada aí na tela. Primeiro informativo de hoje, 604. Olha só, meus amigos. Informativo 604 é agora de junho de 2017. Coloca na tela aí para o pessoal esse informativo. Dê uma olhada, meus amigos. Nós temos aqui o tema envolve aval, outorgo cussória ou marital, interpretação do artigo 1647-3 do Código Civil, natureza do Instituto Cambiário do Aval, revisão do entendimento. Olha o destaque em amarelo. O aval dado aos títulos de crédito nominados típicos prescinde de outorgo cussória ou marital. Então vem aqui comigo antes, fazendo algumas considerações. Olha como é simples. Há muito tempo vem essa discussão se o aval dado em título de crédito, caso o avalista seja casado, se é necessária a outorga conjugal, ou seja, a assinatura, a anuência do cônjuge. Primeiro, vamos fazer duas considerações relevantes. A primeira é que o aval é garantia. Aval garante o pagamento. Então, o avalista, aval é em título de crédito. Lembre que o aval, ele somente garante e ele é autônomo. Ou seja, ele tem uma característica cambiária. Ele é independente da obrigação cambiária. Então, o avalista, ao comparecer no título e avalizar o documento, ele está garantindo o pagamento, não se vinculando ao negócio que deu origem. E aí surgiu a seguinte questão. Pelo Código Civil, artigo 1647-3, é necessária a outorga conjugal para prestar aval ou fiança. Nesse caso, está se discutindo o aval, que é garantia. Acontece, pessoal, que existe um artigo no Código Civil, que é o 903 do Código Civil, que prevê o seguinte: o Código Civil, ele tem aplicação subsidiária à legislação especial. E legislação especial que trata o quê? Dos títulos em espécie. Então nós podemos citar aqui, o cheque tem a lei 7357 de 85, lei própria. Nós temos a duplicata 5474 de 68. Letra de câmbio e nota promissória, decreto 57663 de 66. Tudo bem. E o artigo 903 do Código Civil?
diz que a aplicação do Código Civil é subsidiária à legislação especial. E a legislação especial não traz essa exigência da presença do cônjuge na pactuação junto ao avalista de garantia do título de crédito. Então surgiu o seguinte impasse. É necessário ou não será necessária a presença do cônjuge para prestar aval ou fiança? Você sabe que pelo Código Civil, sim. O que esse informativo 604 entendeu? Que o Código Civil tem aplicação, mas é subsidiária e, fora a lei especial, quando a aplicação for do Código Civil, aí sim, nesse caso, será necessária a presença do cônjuge para o avalista prestar aval ou fiança. Nesse caso, o aval. Agora, na presença de lei especial, que é o caso, foi o caso do destaque, o aval prescinde, não será necessária a presença do cônjuge para validar o aval. Então, vários processos, uma série de processos, que havia discussão do avalista da nulidade do aval prestado por ausência do cônjuge, esses processos, então, terão o mesmo destino, ou seja, o aval é válido, ele é plenamente eficaz. Uma outra consideração, o Código Civil, no 1647-3, ele faz menção à presença do cônjuge para prestar aval ou fiança em todos os regimes, salvo da separação absoluta. Então, no Código Civil, só excluiu a separação absoluta. Então, aí, para o seu estudo, para a sua anotação. O aval, ele precisa da anuência do cônjuge para ter validade? A princípio, não. Para relação cambiária, não. Salvo se a relação for regida pelo Código Civil, títulos do Código Civil, como títulos nominativos. Então, lá nesse caso, ele irá precisar da anuência do cônjuge. Dê uma olhada aí na tela, vou colocar para vocês o entendimento. Os pontos importantes desse julgado, os pontos em azul que são os relevantes, que a discussão se situa em torno da interpretação do artigo 1647-3 do Código Civil, a estabelecer o consentimento conjugal como requisito de validade do aval, quando o avalista for casado em outros regimes que não da separação absoluta. Aqui embaixo, a norma do artigo 903 do Código Civil, com aplicação subsidiária das normas do Código Civil aos títulos de crédito regulados por leis especiais. E aqui embaixo, bem que se vê que o aval mais ainda se distancia das peculiaridades do negócio que subjaz, pois ele próprio é autônomo em relação ao crédito consubstanciado no título, que por sua vez é autônomo em relação em face à relação jurídica subjacente. E para finalizar, dispositivos hão de se aplicar aos avais prestados nos títulos de créditos regidos pelo Código Civil, os atípicos, não se aplicando aos títulos de crédito nominados típicos, regrados pelas leis especiais. Pessoal, então veja bem, para finalizar aqui esse nosso primeiro informativo, o aval, então, prescinde da outorga uxória, regra, ponto final na questão. Professor, mas e se for pelo Código Civil dos títulos atípicos? Aí sim vai precisar, regra do 1647-3, salvo no regime da separação absoluta. E uma última dica, para encerrar esse primeiro informativo. Veja que muitas vezes o Código Civil se choca com a lei especial. O Código Civil prevê que o aval parcial é nulo, ou seja, garantia parcial é nula. Já a lei especial, como cheque, nota promissória, prevê a possibilidade de aval parcial. Então, qual prevalece? Prevalece a lei especial, porque por força do 903 do Código Civil, a aplicação dele é subsidiária. Então, você aí na sua prova, caso no enunciado coloque, de acordo com o Código Civil, o aval parcial é nulo. Aí está certo, porque é de acordo com o Código Civil.
Tudo bem? Fechamos o primeiro informativo, vamos para o segundo. Dê uma olhada aí na tela. O segundo informativo de hoje, ainda dentro do informativo 604, ok, meus amigos? De junho de 2017, traz uma matéria interessante em relação a crédito na recuperação judicial. Olha só o tema. Habilitação de crédito trabalhista. Momento da constituição. Reclamação trabalhista. Crédito oriundo de trabalho realizado em momento anterior ao pedido de recuperação judicial. Olha só, vem cá comigo. Antes de partirmos para o destaque. Nós estamos agora na Lei de Falência e Recuperação Judicial. O tema está vinculado à recuperação judicial. Então anote aí, busque na legislação, Lei 11.101 de 2005. É a lei falimentar e de recuperação. Esse artigo que eu vou citar agora é um dos mais importantes, despenca em prova e está nesse enunciado, que é o artigo 49. Artigo 49, que está na parte de recuperação judicial. O que prevê esse artigo? Que estarão inseridos na recuperação judicial todos os créditos na data do pedido da recuperação. Então lembre disso, todos, data, pedido. Então eu sou devedor empresário, estou com dificuldade financeira e vou pedir a recuperação judicial. Se eu peço a recuperação judicial no dia 5 de junho de 2017, nessa data do pedido, todos os créditos existentes até essa data, mesmo que vincendos, farão parte da recuperação judicial. Ah, professor, mas e se o crédito foi constituído posterior? 5 dias depois. Não faz parte da recuperação judicial. Então veja bem, nós temos uma linha divisória. Pediu a recuperação em juízo, todos os créditos estão inseridos, mesmo que vincendos. Crédito posterior não faz parte. Ou seja, qual é a discussão? Nesse tema, se a reclamação trabalhista que o trabalhador foi à Justiça do Trabalho pleitear suas verbas trabalhistas, se é necessário uma sentença de procedência e liquidação desse valor para que, naquele momento da sentença de procedência e que se atinja o valor da reclamação, que aquele seja o momento de constituição do crédito. O que isso significa? Se o momento for da sentença, da constituição na decisão judicial, esse crédito trabalhista pode ser constituído depois do pedido de recuperação e não poderá fazer parte da recuperação judicial. Agora, se o crédito já existia independentemente de declaração judicial, esse crédito é anterior ao pedido, então pode fazer parte da recuperação judicial. O que você vai fazer aí? Primeiro, lembre que, pelo artigo 49, nós temos algumas exceções de créditos que não fazem parte da recuperação. Exemplo, propriedade fiduciária, arrendamento mercantil, compra e venda com reserva de domínio, contrato de adiantamento de câmbio, todos eles estão lá no 49, parágrafo 3º e 4º. Não precisa anotar agora, está no 3º e no 4º. Crédito tributário também não faz parte da recuperação judicial. Então, olha só, quando eu digo que pelo 49, todos os créditos existentes até a data do pedido, mesmo que vincendos, fazem parte da recuperação, nós temos que excluir esses que eu aqui citei. E veja bem, eu não citei trabalhista, então crédito trabalhista faz parte da recuperação judicial. E o tema em destaque
discute se o crédito trabalhista precisa estar consubstanciado em uma declaração judicial para poder ser inserido na recuperação judicial ou se não. Não depende de declaração judicial, porque a partir do momento que o trabalhador já está trabalhando, ele já possui um crédito com expectativa de, no final do mês, receber esse valor. Ou seja, não depende de declaração judicial a constituição desse crédito. Veja só o destaque aí na tela, confira comigo, em amarelo. No destaque nós temos a consolidação, importante essa palavra, a consolidação do crédito trabalhista, ainda que inexigível e ilíquido, não depende de provimento judicial que o declare, e muito menos do transcurso de seu trânsito em julgado, para efeito de sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial. Então, olha só, meus amigos, a regra ficou simples. Agora, todos os créditos na data do pedido fazem parte da recuperação judicial, mesmo os vincendos. E você acrescente aí, inclusive os trabalhistas, independentemente de provimento judicial. A única dependência é que esse crédito, então, realmente exista, né? E olha só, o próprio administrador judicial, que é aquele sujeito que toma conta da recuperação e da falência, ele pode, já no quadro de credores, apontar os créditos trabalhistas independentemente se esse trabalhador ingressou na justiça ou teve uma sentença judicial. Para confirmar aqui o que eu estou dizendo, vamos pegar a parte em azul, selecionada no informativo, para que você veja a relevância desse ponto. Dê uma olhada na tela. Nós temos aqui o primeiro ponto da controvérsia. A controvérsia cinge-se a determinar se os créditos trabalhistas litigiosos não consolidados ao tempo do pedido de recuperação estão a ela sujeitos na forma do artigo 49 da lei. Em princípio, a constituição de um crédito pressupõe a existência de um vínculo jurídico entre as partes e não se encontra condicionada a uma decisão judicial que simplesmente o declare. A aludida verba trabalhista certamente não constitui esse crédito, apenas o declara. Então, olha só, fica tão claro que a verba trabalhista, ela, independentemente do provimento judicial, ela é considerada, então, uma verba passível de ser inserida na recuperação judicial, de forma que basta a existência de provas suficientes que demonstrem que há um crédito trabalhista que, claro, não foi pago e que merece estar inserido na recuperação. Pessoal, lembre bem, uma última consideração, matéria que, inclusive, caiu recentemente no concurso em Belo Horizonte, procurador de Belo Horizonte. Olha só, lembre que quando se fala de crédito trabalhista, ele está na primeira posição dos créditos concursais, artigo 83, e também está na primeira posição dos créditos extraconcursais, do artigo 84. Crédito extraconcursal recebe primeiro que crédito concursal, ou seja, artigo 84 primeiro recebe do que o artigo 83. Qual é o ponto mais relevante? A diferença é que o crédito trabalhista pré-falência é o do 83, concursal. Pós-falência é o do 84, concursal. E na prova caiu o seguinte: o honorário advocatício está equiparado a trabalhista, primeiro lugar. E se for um trabalhista, honorário advocatício pós-falência,
ele entra então como extra concursal em primeiro lugar. Encerramos esse informativo, vamos para o terceiro informativo de hoje. Puxando aí na tela. Terceiro informativo, pessoal, importante, 596 de março de 2017. Também na parte de recuperação judicial e falência, esse tema é de falência, ok? Pedido de falência instruído com título executivo extrajudicial de valor superior a 40 salários mínimos em indícios de insolvência patrimonial do devedor desnecessidade. Olha só. Pela lei falimentar, estamos nela, 11.101, e agora na parte não de recuperação, mas de falência. E o que prevê a lei? Para pedir a falência, deve ser observado o artigo 94. Ele possui 3 incisos, primeiro, segundo e terceiro. O primeiro é o que chamamos de impontualidade injustificada. O segundo é o que chamamos de execução frustrada. E o terceiro chamamos de atos de falência. Tudo bem. Qual é o ponto desse informativo? Esse informativo ele traz a primeira hipótese do artigo 94, que é da impontualidade injustificada. O que diz esse inciso? Olha, pode pedir a falência o credor de título ou títulos executivo ou executivos, seja judicial ou extrajudicial, título ou títulos executivos, judicial ou extrajudicial, protestados e que ultrapassem 40 salários mínimos. Ou seja, são requisitos cumulativos. Todos são necessários para instruir o pedido de falência com esse primeiro inciso. Então, para recordar, título ou títulos executivos, judicial ou extrajudicial, protestados e que ultrapassem 40 salários mínimos. Ok. Admite litisconsórcio ativo, né? Sou credor e posso chamar mais um credor para que juntos façamos o pedido falimentar, considerando que eu não tenho crédito, né? Eu tenho 20 salários mínimos e esse credor tem 30, podemos sim, admite litisconsórcio ativo. Agora, qual foi a discussão em cima desse informativo? Qual foi o seu destaque? Se esse pedido, do hipótese do 941, seria válido ou necessário, desde que comprovasse a insolvência do devedor. Ou seja, vincular a impontualidade injustificada do artigo 94.1 à comprovação de insolvência do devedor. Em termos mais práticos, o que se discutiu? Que você aí, credor, mesmo possuindo título ou títulos executivos, protestados, ultrapassando 40 salários mínimos, que você fizesse a prova no processo de que não está utilizando do pedido de falência como uma ação de cobrança, mas sim como um pedido falimentar, e que não está usando como ação de cobrança e que você prove que a característica do devedor é de insolvência. O que entendeu o STJ? O STJ seguiu a lei na sua literalidade. Veja bem, o artigo 94, ele teve cuidado, ele teve cautela, inclusive de colocar um valor mínimo, acima de 40 salários mínimos. Então, que se siga o que prevê a lei. Não exige prova de insolvência. Não é necessária confusão
de pedido falimentar com troca de ação de cobrança. O que basta é que existam os requisitos do 94, ou seja, títulos executivos protestados que ultrapassem 40 salários mínimos. Dê uma olhada no destaque em amarelo que eu separei para vocês nesse informativo. Independentemente de indícios ou de provas de insuficiência patrimonial, é possível a decretação da quebra do devedor que não paga sem relevante razão de direito, no vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados, cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 salários mínimos na data do pedido de falência. Então, meus amigos, ficou claro que essa discussão quanto à necessidade de prova de insolvência do devedor, empresário ou sociedade empresária, prescindível, é desnecessária, não se faz mais essa necessidade. Separei algumas partes em azul no próprio informativo, relevante aí para justificar esse ponto. Dê uma olhada comigo. Nós temos então que a questão trazida aos autos restringe-se a decidir se a impontualidade do devedor seria requisito suficiente para o processamento do pedido de falência. Ou seja, o artigo 941. Basta, assim, a impontualidade do devedor no pagamento da dívida de valor superior a 40 salários mínimos, não sendo necessários indícios ou provas da sua situação de insolvência. Não é pressuposto para o seu deferimento. Então, para ficar claro, caso você aí seja credor, quer pedir a falência do empresário ou da sociedade empresária, analisando o artigo 94 e você se encaixando na hipótese primeira, impontualidade injustificada, porque tem título ou títulos executivos protestados que ultrapassem 40 salários mínimos, basta, ponto final, é suficiente para ser feito o pedido falimentar. E é bom lembrar, faça ainda essa anotação. Como nós já dissemos, não há necessidade da prova da insolvência. Mas aí eu chamo a atenção para o inciso 2º do artigo 94, que diz execução frustrada. E por que execução frustrada? No processo de execução, caso o devedor citado não pague, não tenha bens, não apresente bens, não sejam encontrados bens, essa execução, então, ela se torna frustrada. E vocês podem perceber que o escrivão, lá no próprio processo, vai constar que a execução está frustrada e o juiz muitas vezes suspende o processo, determina o seu arquivamento, porque o exequente não encontrou meios passíveis, né, de prosseguir com a execução. Então, o que prevê a lei de falência? Olha, tem o artigo 94, 2, execução frustrada, você pode pedir a falência. Tudo bem, mas o que você precisa? De uma certidão judicial do escrivão, constando que aquele processo se tornou uma execução frustrada. Você então pega as cópias principais desse processo, provando a execução frustrada, e independente do valor, olha só, na hipótese 1, superior a 40 salários mínimos, mas nessa, da hipótese 2, independentemente do valor, qualquer valor, desde que tenha a prova da execução frustrada, o credor, então, pode ir até o juízo e pedir a falência desse devedor empresário ou sociedade empresária no artigo 94.2. Olha, a execução ali é frustrada, então quero fazer o pedido falimentar. Antes de encerrar o bloco, só colocar um ponto importante para vocês. Lembre que a defesa do devedor empresário ou sociedade empresária, nesses dois casos, 941 e 2, é a contestação, tem o prazo de 10 dias. Então, contestação em 10 dias. E caso o devedor queira, ele pode fazer um depósito, chamado depósito elisivo, para evitar a decretação falimentar. Continuando a nossa aula, esse é o segundo bloco.
Nesse segundo bloco, fiz uma seleção também dos informativos de 2017 e 2016, grande parte relacionada à falência e recuperação judicial, que é a matéria que traz mais informativos na área de direito empresarial nesses últimos 2 anos. De qualquer forma, vamos ter atenção a esses pontos, lembrando, anote os artigos importantes, as considerações importantes que vocês entenderem aí. E lembre que esse material eu vou encaminhar a vocês, vou encaminhar ao curso para que o curso disponibilize ao aluno. Tudo bem? Vamos para o nosso primeiro informativo, dê uma olhada na tela. O primeiro informativo é o 590 do STJ, entre setembro e outubro de 2016. Esse informativo, ele deu origem à súmula 581, súmula importantíssima para o seu estudo. Primeiro, meus amigos, vamos inicialmente dar uma olhada no artigo 6º, que é o artigo em questão. Artigo da Lei de Falência e Recuperação. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e, atenção aqui, suspende todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas ações e execuções dos credores particulares do sócio solidário. E aí, vem aqui comigo. Qual foi a discussão que chegou até o STJ? Olha, o devedor empresário ou sociedade empresária é o sujeito ativo na recuperação judicial. É ele quem vai ao juiz e pede a recuperação judicial. E ele, então, ao pedir a recuperação judicial ao juiz, caso o juiz defira o processamento, lembre disso, o primeiro despacho do juiz é pelo processamento, ele não está deferindo recuperação judicial ainda, ele está permitindo que o processo prossiga. Então, caso o juiz defira o processamento, ele vai determinar nesse despacho a suspensão das ações e execuções em face do devedor. E o que criou como discussão para esse informativo? Tudo bem, mas essa suspensão de ação e execução é para o devedor principal e os seus sócios solidários? Também para os sócios solidários? Também para garantidores de dívidas? E o entendimento do STJ foi simples. Olha só, a suspensão das ações e das execuções, no caso de recuperação judicial, só validará para ações e execuções em face do devedor principal. Do devedor principal em recuperação. Do devedor em recuperação judicial. Não vale para os seus garantidores, aos terceiros coobrigados. Isso era muito comum, ou é muito comum, naqueles contratos, uma cédula de crédito bancário, a sociedade empresária é a devedora. E quem assina como avalista? Os sócios e os cônjuges, respectivamente. Então a questão levada a juízo era, e se o banco, a instituição financeira, executa somente os avalistas? Havendo o deferimento da recuperação judicial, para essa execução, suspende essa execução em face desses avalistas, já que são sócios da sociedade, e o artigo 6º fala sócios solidários, a súmula 581 foi clara, falando que não suspende em face dos garantidores terceiros coobrigados. E deixa claro o seguinte,
Essa regra do artigo 6º, quando menciona inclusive sócios solidários, não é a solidariedade do avalista, da garantia. É a solidariedade perante as obrigações da sociedade. Naquelas sociedades que o sócio tem responsabilidade ilimitada e solidária, como na sociedade em nome coletivo, do artigo 1039 do Código Civil, ou da sociedade em comandita simples, do artigo 1045 do Código Civil, sendo sócio comanditado. Dê uma olhada como ficou essa súmula que despenca em prova. Olha só, em amarelo. Indo até a súmula, nós temos aqui que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. Os dois artigos selecionados, tanto o 6º que eu citei, quanto o 49. E lembre que sócio solidário é diferente de devedor solidário. Lembre, meus amigos, que nesse caso, o artigo 6º, ou 49, ele faz menção ao sócio solidário. O que é diferente do exemplo que eu trouxe, que o sócio é um devedor solidário. Para finalizar esse primeiro informativo, apesar de não ter relação com ele, lembre, né, que prosseguindo esse processo de recuperação judicial, havendo a aprovação do plano, o juiz então defere a recuperação judicial e gera novação e gera título executivo. Tudo bem? Vamos lá para o próximo informativo. Segue na tela. Próximo informativo de março de 2017, 598, e temos aqui um conflito de competência. Olha o tema, recuperação judicial, conflito de competência, juizado especial cível, execução movida contra a recuperanda, prática de atos de constrição patrimonial, relação de consumo e relevância. O que se discutiu aqui? E posso dar como exemplo uma recuperação judicial que está em foco atualmente, que é da Oi. O grupo Oi pediu recuperação judicial, teve deferido o seu processamento, mas naturalmente a Oi tem muitos processos nos juizados especiais. Grande parte relação de consumo. Então, olha só. Olha só. A competência da recuperação judicial, nós sabemos que pelo artigo 3º da Lei de Recuperação, é o local do principal estabelecimento. Então, ele, juízo da recuperação judicial, é que será o competente não só em processar a recuperação, mas de autorizar ou não atos de constrição, alienação patrimonial. E aí, o que o tema trouxe em discussão, nesse informativo? Tudo bem, mas e lá nos processos que estão no juizado especial? Ele, o juiz daquele processo, pode praticar atos de constrição? Pode praticar atos de expropriação, independentemente do juízo de recuperação judicial? Haja vista que tem uma lei própria, tem uma jurisdição própria, claro, lá no juizado especial, e existe a hipossuficiência do consumidor. O que entendeu o informativo? Isso é irrelevante. Atos de constrição, de expropriação, são de competência do juízo da recuperação judicial. O fato de ter ação no juizado é irrelevante. Inclusive, os credores lá, que estão com seus créditos formados no juizado especial, serão habilitados na recuperação judicial
no juízo onde tramita a recuperação judicial. Olha o destaque aí em amarelo, vamos dar uma olhada na tela. O juízo onde tramita o processo de recuperação judicial é o competente para decidir sobre o destino dos bens e dos valores objeto de execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que se trate de crédito decorrente de relação de consumo. E aí, meus amigos, ou seja, isso é irrelevante, você já sabe disso. E aí vem a parte em azul que eu separei como os pontos mais relevantes desse entendimento. Dê uma olhada comigo aqui. Primeiro é que cinge-se a controvérsia em definir se o juízo onde se processa a recuperação judicial é o competente para processar e julgar de ação indenizatória derivada de relação de consumo em face de cumprimento de sentença. Olha só. A manutenção do sistema de produção e circulação de bens e de serviços, o resguardo do direito dos credores e a preservação das relações de trabalho desenvolvidas, direta ou indiretamente na atividade, esse é o objetivo da recuperação. Assim, o destino do patrimônio da sociedade em processo de recuperação não pode ser atingido por decisões prolatadas por juízo diverso daquele onde tramita o processo de reerguimento. Assim, a competência para a adoção de medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio de sociedade em recuperação judicial é o juízo onde tramita o processo respectivo, ou seja, da recuperação. Compete ao juízo da recuperação universal dar seguimento a atos que envolvam a expropriação do acervo patrimonial do devedor. É imprescindível, então, que se processe no juízo da recuperação a correspondente habilitação, em razão da regra do artigo 49. Então, finalizando esse informativo. Credores lá do juizado, eles, então, não poderão prosseguir com os seus processos de expropriação, pedindo penhora e alienação dos bens. Do contrário, eles têm que se habilitar lá no juízo da falência como credores e se submeterem ao plano de recuperação judicial, porque é o juízo da recuperação judicial que será o competente para deliberar por constrição e por alienação de bens do devedor em recuperação. Tudo certo? Fechamos esse informativo. Vamos para o próximo. Dê uma olhada na tela junto comigo. Informativo 591, interessante esse. 591 de outubro de 2016. Matéria envolve empresarial, porque é imóvel, comercial, mas também processo civil. Vem aqui comigo, pessoal. Olha só. Esse informativo ele é interessante porque trata de empenhorabilidade. Nós sabemos que tem uma lei 8.009 que trata da empenhorabilidade do bem de família. Então, é o meu único bem, onde eu resido. Então, ele é empenhorável, salvo hipóteses, exceções legais, como para a dívida do próprio imóvel de condomínio, IPTU, como para o fiador, tudo bem. Então, o bem de família, ele é empenhorável. Criou-se algumas discussões em relação a isso. Eu não moro nesse imóvel, eu moro em outro que é alugado. Mas o meu imóvel de família está alugado e paga o meu aluguel. Então, mesmo eu não residindo no meu único bem, ele é empenhorável. Extensão do entendimento do STJ. Ou seja, primeiro ponto, se você mora no outro imóvel alugado, mas a renda do seu aluguel é paga pelo seu bem de família, que está alugado, esse seu bem de família continua empenhorável. Segundo, tudo bem, e se eu pago um financiamento com dinheiro de poupança, esse dinheiro de poupança é empenhorável para pagar o meu bem de família?
Também, STJ estendeu para isso, ou seja, o dinheiro de poupança será impenhorável, já que ele é utilizado para pagar o financiamento para a aquisição do seu bem de família. Tudo bem, extensão. E aí vem o informativo. O informativo diz o seguinte: não é imóvel mais residencial. Agora é um imóvel comercial. Mas esse imóvel comercial, a renda dele é utilizada para a manutenção da família, para o bem de família. Então, se estendeu mais uma vez a impenhorabilidade. Vamos chamar o destaque aqui dessa decisão? Dê uma olhada comigo na tela em amarelo. É impenhorável o único imóvel comercial do devedor quando o aluguel daquele está destinado unicamente ao pagamento de locação residencial por sua entidade familiar. Resumindo, a discussão, a questão da 8.009 é de bem residencial de família, é o bem de família. Agora não, olha a extensão, é imóvel comercial. Ah, mas a renda da locação desse imóvel comercial, que é o meu único imóvel comercial, ele paga a locação da minha moradia residencial. Então, o imóvel comercial se torna impenhorável, porque ele paga o aluguel da minha renda, da minha moradia familiar, do meu bem que seria de família. Houve uma troca. Eu não tenho um bem residencial. Optei por ter um único bem comercial, mas a renda dele é que paga a minha moradia. Aí há um certo exagero, na minha opinião, pessoal. Por quê? Imagina aí você que tem um único imóvel comercial, mas o aluguel dele é de R$50 mil. E você mora em um imóvel residencial e paga o aluguel de R$2 mil. Veja que não há uma proporcionalidade. Você recebe 50 mil e paga 2 mil, e ainda lhe sobra 48 mil, e você é um devedor em uma execução. Na minha interpretação, haveria aí um certo prêmio, um benefício. Então, entendo que mesmo com esse entendimento do STJ, cada caso pode gerar uma interpretação. Agora, a parte em azul é uma parte interessante, que é da extensão dessa impenhorabilidade. Dê uma olhada aí comigo. Pontos importantes para a sua anotação. Inicialmente, registre-se que o STJ pacificou a orientação de que não descaracteriza automaticamente o Instituto do Bem de Família, da Lei 8.009 de 90, a constatação de que o grupo familiar não reside no único imóvel de sua propriedade. O aluguel do único imóvel do casal não o desconfigura como bem de família. Impossibilidade de penhora de dinheiro aplicado em poupança, por se verificar sua vinculação ao financiamento para aquisição de imóvel residencial. Então, para ficar claro, esse informativo, ele traz então para o seu estudo aí regras de extensão do entendimento de impenhorabilidade do bem de família, que nesse caso aqui, para o nosso estudo, é a impenhorabilidade do único imóvel comercial vinculado à moradia do grupo familiar. Agora nós vamos para o próximo informativo. Dê uma olhada aí na tela comigo, no próximo informativo de direito empresarial, que é o número 589 de setembro de 2016. Olha só, meus amigos. Importante isso aqui. É um informativo simples, tranquilo e que gerou uma certa controvérsia, por isso que chegou ao STJ, para que o STJ, então, pacificasse a questão. O artigo 97 da Lei de Falência, que é a Lei 11.101, prevê que qualquer credor pode pedir a falência do empresário ou da sociedade empresária.
qualquer credor. E daí surgiu a seguinte questão. E se esse credor for um credor trabalhista? Ele tem legitimidade ativa. E o entendimento desse informativo foi da não restrição ao credor trabalhista em fazer o pedido falimentar, desde que em observância às regras do artigo 94, que são as 3 hipóteses de pedido falimentar. Ou seja, se o credor trabalhista tiver título ou título executivo, judicial ou extrajudicial, protestado que ultrapasse 40 salários mínimos, está na hipótese do 941. E se ele está na execução frustrada, ele está na hipótese do 942. Olha só o destaque desse informativo. Dê uma olhada na tela comigo. A natureza trabalhista do crédito não impede que o credor requeira a falência do devedor. E aqui em azul, meus amigos, a lei não distingue entre dívida civil, comercial, trabalhista ou fiscal, importando isso sim que seja líquida, dando ensejo, repita-se a ação executiva. Assim, adota-se a corrente doutrinária que sustenta que credores trabalhistas, fiscais, acidentários podem, em tese, requerer a falência do devedor, desde que possua um título executivo pertinente, seja judicial ou extrajudicial, e esteja protestado para fins falimentares. Então, o que está valendo atualmente é justamente isso. Qualquer credor. E aqui uma dica para a sua prova. Você sabe que credor, mesmo trabalhista, pode. Lembre do artigo 97, parágrafo 1º, que prevê o seguinte: se for um credor empresário ou sociedade empresária, para pedir a falência do devedor empresário ou sociedade empresária, é obrigatório que ele comprove a sua regularidade. Ele deve ser um credor empresário ou sociedade empresária registrado. Então lembre dessa pegadinha de prova. Credor empresário ou sociedade empresária tem que estar registrado. Encerramos então esse informativo, vamos para o nosso último informativo desse bloco. Dê uma olhada na tela comigo. Informativo 587, agosto de 2016, que trata de cheque. Meus amigos, importante esse informativo. Essa questão foi cobrada há poucos dias no concurso de procurador municipal de Belo Horizonte. E eu insisti muito nessa questão durante as aulas, porque trata desses informativos e é um ponto que tem sido cobrado muito nos concursos. A matéria é cheque, título de crédito. E o que estava em discussão? Lembre que o cheque, ele é uma ordem de pagamento à vista. No cheque não existe data de vencimento, só existe data de emissão. Você pode conferir aí no seu título. Então, emitiu o cheque, a data de emissão já vale como data de pagamento, porque ele é uma ordem de pagamento à vista. Só para você ter uma ideia, se você emitir o cheque hoje e colocar a data de emissão como daqui a um mês, se o portador do cheque, o beneficiário, levar à instituição financeira, a instituição financeira paga, porque o cheque é ordem de pagamento à vista. É o artigo 32 da lei do cheque, que é a lei 7357 de 85. Tudo bem, mas você aí emitiu um cheque e o cheque não tinha fundos. A instituição financeira não tinha lá fundos disponíveis na sua conta para pagar o cheque. O cheque, então, voltou. Eu, como credor, eu posso protestar o cheque, eu posso cobrar o cheque.
E surgiu o seguinte questionamento. Tudo bem, mas e a correção monetária? E os juros, que são devidos, mas são devidos a partir de qual momento? Você foi à justiça executar o cheque. Então os juros de 1% vai ser da citação? E a correção monetária vai ser de onde? Da data da sentença? Da data de emissão? Da data do bom para no cheque? Da data que você protestou? Enfim, tem data para tudo quanto é lugar. O que fez o STJ? Vamos fazer de uma maneira simples para valer para essa cobrança do cheque. Vamos separar, primeiro, correção monetária. E do outro lado, os juros. Correção monetária, ela será a partir do primeiro dia seguinte à data de emissão. Ponto final. Então, se você emitiu o cheque no dia 5 de fevereiro de 2017, a partir do dia seguinte, essa data já é base para a aplicação da correção monetária. Então, a correção monetária é feita com base na data da emissão do título. Agora, a aplicação dos juros. Os juros de mora, eles serão aplicados, e tenha muita atenção nisso, não da citação, não do protesto, não de uma notificação ao devedor. Os juros de mora serão aplicados a partir do dia seguinte à apresentação do cheque na instituição financeira e a sua não compensação. Então, são dois pontos muito claros. Correção monetária da data de emissão e os juros do primeiro dia seguinte à data de apresentação do título à instituição financeira. Ficou, então, firmada essa tese, essa regra para cheque. Dê uma olhada aí no destaque desse informativo. Olha na tela comigo. Termo inicial em amarelo, pessoal. Termo inicial de correção monetária e de juros de mora em cobrança de cheque. Repetitivo, tema 942. Os juros de mora, a correção monetária, em vermelho, incide a partir da data de emissão estampada na cártula. E os juros de mora, a contar da primeira apresentação à instituição financeira, sacada ou câmara de compensação. A mora ex ré independe de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado. Então, aí, para a sua anotação, ficando bem claro, correção monetária e juros no cheque segue a seguinte regra. Correção monetária da data de emissão, e lembre, não estou dizendo do bom para, a data de emissão no título, e os juros a contar da data do primeiro dia seguinte, a data a apresentação do título à instituição financeira ou talvez uma câmara de compensação. Regra essa que vale para a sua prova, para o seu estudo. Meus amigos, encerramos aqui então a nossa aula de retrospectiva de informativos, foram 2 blocos, na matéria de Direito Empresarial, comigo, professor José Humberto, sempre um prazer estar aí com vocês, e lembro, estou à disposição de todos para esclarecimentos. No Instagram, estou como @JoséHumbertoSJR e no Facebook como José Humberto. Muito obrigado, um grande abraço e até uma próxima oportunidade.